exemplologia, que é dentro da parapedagogia, que é a ciência aplicada aos estudos específicos, sistemáticos, técnicos ou pesquisas sobre os exemplos, em geral, dentro do universo de manifestações autopensênicas da consciência, seja com sim, com sex, homem, mulher. Agora, nós falamos aqui sobre o exemplário técnico, a autoexemplificação, a coleção de exemplos, os exemplos cosmoéticos, o exemplo como mínimo variável nas pesquisas da conscienciologia. Vocês sabem, a exemplologia é uma das seções básicas de cada verbete da enciclopédia. O exemplarismo horizontal, o exemplarismo vertical, a omniconvivialidade, o ato a ser imitado, o processo do exemplo pessoal do perdão, o exemplo pessoal de fraternidade teática. Nós temos aí uma série de considerações das logias e depois nós apresentamos aqui 66 categorias de expressões técnicas, em contraponto duplo ou triplo, incluindo as aproximações simples, aplicadas nas exemplificações dos fatos e parafatos executados pelas consciências. Isso, então, é que nós incluímos geralmente. Vocês vão olhar por essa listagem aqui, tem toda a discriminação do modo que nós fazemos a abordagem aos exemplos para redigir as entradas, os verbetes, tá certo? Agora, no fim, a gente fala, a exemplologia pesquisa tudo aquilo imitável, por ser fator capaz de dinamizar ou potencializar a evolução das consciências até níveis elevados de autodiscernimento e cosmoética. Você se considera exemplo evolutivo sob certo aspecto em algum setor da evolução consciencial? Tal realidade traz gratificação, constrangimento, ou ambas as condições íntimas para você? Isso é para a pessoa pensar que o processo de exemplo, às vezes é ambíguo, às vezes é uma faca de dois gumes, precisa ter cuidado, principalmente na questão da explicitação do exemplo. O melhor exemplo que tem é o exemplo silencioso, calado. Você faz, se alguém viu, muito bem, se não viu, vai em frente. A evolução vai clarear a cabeça de nós todos com o tempo. Agora, na questão da explicitação do exemplo, tem uma série de problemas, porque há o processo da modéstia e há o problema do cabotinismo, há o problema da irreverência e há o problema do sarcasmo. Então, são limites que nós temos que ponderar o tempo todo para não extrapolar a linha básica cosmoética. Você quer falar? Na sinonimologia, está faltando um ponto ao final. No item 5. E na elencologia, eu não sei se era o caso, de repente, se poderia acrescentar, a consim cobaia. No que mais? Por enquanto só. Tá certo? Eu vou aproveitar que não tem ninguém aqui para falar algumas coisas para vocês aqui da minha prestação de serviço. Essa prestação de serviço, como diria lá o Sócrates, eram as questões do interesse cotidiano. O Sócrates tocava nas questões do interesse cotidiano. A Folha de São Paulo tem um caderno que chama Cotidiano. Então, nos programas radiofônicos, tem o horário da prestação de serviço.
Não passe pela rua Alexandrino, que tem isso, assim que tem... Houve um incêndio, é a mesma coisa aqui. Então eu digo para vocês, cuidado na sua evolução, não vai passar no lugar tal que há um congestionamento. No outro, houve ali um terremoto, é bom vocês evitarem, tá certo? Mas o caso não é esse não. Falando aqui em Sócrates é o seguinte, eu queria lembrar para vocês aí, esse processo de eu defender, que é uma filosofia pessoal e o processo todo nosso, nas nossas questões da conscienciologia, que a melhor coisa que vocês podem fazer como obra-prima é fazer uma obra escrita, um livro. Se for possível, uma mega GESCOM. Agora veja, Sócrates nada escreveu. Platão, ele escreveu uma opção de coisa, falando de Sócrates, mas ele defendia a oralidade para as verdades mais profundas. Agora, eu quero explicar para vocês. Eles estavam certos ou estavam errados? Eles estavam certos na hora que eles estavam defendendo a própria pele. Porque naquela ocasião, se falasse as verdades profundas muito grandes, mas com todas as coisas dele, ele acabou morrendo. Platão sabia disso. Em vista disso, ficou com medo. Então falava assim, olha, a oralidade é melhor para você expor as verdades mais profundas. Isso tem lá nos diálogos, tem nas coisas dele, que ele escreveu tudo. Agora hoje nós defendemos a escrita para tudo, inclusive a exposição da filosofia pessoal. E nós aqui nas tertúlias, nós somos diferentes de todas aquelas exposições ao ar livre, nos ginásios, na ágora, na situação cenáculos, que eles faziam. Que nós aqui hoje já somos cobaias de nós mesmos. Nós já vemos isso na questão da cobaia. Uma outra coisa, a gente hoje já faz mais combate do que admira o problema da oralidade, da retórica, o processo do discurso excessivo, falatório, gongórico, e o problema, por exemplo, da eloquência e da oratória, retórica, oratória e eloquência. Eu vivo combatendo essas coisas. Então vocês vejam, a nossa posição hoje, de vida à vida moderna, querendo ou não, nós temos uma democracia maior do que na época dele. Eles criaram a democracia. Muita gente quer falar que lá era maior do que a nossa. Não é. E outra coisa, nós temos um negócio também terrível a nosso favor. A população hoje é muito maior. A confusão é muito maior. Tem muito mais consréu na Terra do que naquela ocasião. Muito mais gente da baratosfera do que naquela época. Então vocês estão entendendo. Sócrates nada escreveu. Platão defendia oralidade, quer dizer, verba, para falar as verdades mesmo. Ele não escreveu a filosofia básica mais profunda das verdades, porque senão eles matavam. Mesmo assim, vocês sabem, o Platão chegou a ser vendido como escravo. Teve uma época das viagens dele, ele fazia muita viagem. Agora, e hoje então, no século XXI, nós defendemos a escrita na frente, tudo porque é o que fica. Eu quero aqui também agradecer a um companheiro que mandou aqui uma mensagem para mim, Fernando Maurício Rosa. Muitas graças por tudo que você falou. Agora, outra coisa, eu quero dizer para vocês que hoje eu vou ao shopping center para ver o lançamento de uma obra que é de uma pessoa que eu admiro. Eu vou lá na Nobel, hoje, às 19 horas, a partir das 19 horas, no Shopping JL, que é o lançamento do livro sobre enfermagem, da professora Elis Priotto. Foi ela quem trouxe o curso de enfermagem para Foz. Nós aqui sempre prestigiamos, damos toda a força, apoiamos tudo que diz respeito ao aumento do processo da cidade universitária, o processo da cultura, o problema da educação. Eu vou estar lá. Isso é uma coisa muito séria. Eu não conheço o livro, vai ser lançado hoje, mas eu estou até ansioso para ver o livro. Estarei lá às 7 horas da noite. Uma outra coisa, eu estou aqui com um jornal, que é a Folha de Londrina. Por incrível que pareça, é de quarta-feira, quer dizer, ontem, não é isso? Hoje é quinta, não é isso?
Certo? Olha lá, 29, 28. Agora aqui, nós vamos ver que na primeira página, está falando coração de cavaleiro. A cultura medieval, os jovens que gostam dos duelos, jogos, as armaduras e as roupas de magos, os valores e costumes e a dinâmica de vida daquele período da Idade Média, o medievalismo, dignos de lembrança. E tem lá dentro do jornal praticamente uma folha inteira, está falando coração valente. São muitos jovens dos dias de hoje que apreciam a cultura medieval, influenciada tanto por obras de ficção quanto da história. Então, nós vamos ver a paragenética. A paragenética hoje, nos jornais e na apreciação da ciência convencional, eles falam muito em imaginário. Muitas vezes a palavra imaginário que o povo fala é a paragenética deles, é a retrocognição. Agora, veja, isso é o período histórico, em pleno século XXI, esse povo todo louvando o problema do medievalismo. O que é isso? Alguém quer explicar? Com os réus. Isso aqui vem chancelar meu livro totalmente. Eles escreveram esse artigo aqui para mim. Se eu tivesse com o livro, eu ia colocar isso lá agora, aumentar a bibliografia, porque é perfeito. Agora, as companhias, os trajes medievais, semelhante atrai semelhante, que é o problema que eu falo, né? Os afins se atraem. Encontrando outras pessoas, a festa temática da cultura medieval, os jogos, duelos, show de música celta, comidas típicas. Esse povo está sem ressomar 500, 600 anos, 5, 6, 8, 10 séculos. Tem gente do feudalismo, tem gente do medievalismo, está tudo aí. Agora veja, aqui está falando a idade deles, 24, 25 anos. É tudo depois que começou a reorganização mais intensa, que foi a partir de 1950. Olha aí, os fatos, tudo a meu favor. Ó. Os fatos estão comprovando as nossas hipóteses e tudo mais. Agora, o problema todo, quem estava por baixo não se preocupava com dinheiro. Eles produziam para subsistência. Na época medieval. Mas ó, essa pessoa que escreveu isso aqui não sabe. Que lá era o seguinte, a pessoa nascia, eu já falei isso aqui, é o caso do feudalismo. A pessoa nascia pobre, ia ser pobretão até ser enterrado. Ia nascer da nobreza, ia ser nobre até morrer. Não havia progressão de nenhuma conquista pessoal. Não havia democracia de nada. Eles aí estão voltando à antidemocracia. Agora, o que é engraçado é que aqui a pessoa que escreveu, chama Rodrigo Juste Duarte, da equipe da Folha, Coração Valente. Ele que fez todas essas afirmações com o cara. Então ele diz assim, o consumismo e a preocupação monetária dos dias atuais, afetando todas as classes sociais, também são lembradas como fatores discutíveis. Naquela época, quem estava por baixo não se preocupava com dinheiro. Eles produziam para a subsistência. Não havia geladeira, ia combate à geladeira. Gente, está tudo escrito aqui. Agora, depois fala aqui também, os livros que andaram saindo, que estão chamando a atenção, o Senhor dos Anéis. Outra coisa, ele fala também que precisa resgatar a honra, o duelo, está entendendo? Agora, outra coisa, as crônicas de Nárnia, a cruzada, o rei Arthur, tem saído um monte de livros sobre esses assuntos, que essa turma fica toda vidrada. Com a Idade Média, ainda criança, através do Excalibur. Outra coisa também, as Brumas de Avalon, que isso foi na ocasião foi um best-seller. Agora, falam também de Gengis Khan, de Aníbal. Veja, tem gente da época toda aí, está todo mundo aí. Agora, o que tem? A ficção histórica, as crônicas de Arthur, a busca do Graal, as crônicas saxônicas. Agora, a entrada para este universo, que às vezes querem, são aqueles que eu falo, antepassados de si mesmo. Representantes oficiais, diplomatas e embaixador da baratosfera. Agora, ele fala também aqui dos jogos. Jogos, eu sempre meti o pau nesses videogames excessivos. Dandy Onir, GURPS, AD&G, Dungeons and Dragons, D&G.
Caverna do Dragão. Agora, aqui está falando, os que estão dando apoio, um tem 24 anos, o outro tem 25. E tem também aqui outro videogame que é Baldur's Gate. E fala também aqui sobre as temáticas medievais em Rhapsody and Blind Guardian. Blind Guardian, quer dizer que é o guardião cego, não é isso? Agora, o folclore de países europeus. O folclore germânico. Folclore germânico. Você sabe, foi a Germânia, quer dizer, a Alemanha, que fez as duas guerras do século XX. Agora, outra coisa é Tagmar, também. Também é jogo com a citação toda. Está no jornal. Se alguém quiser ver, está aqui, é só depois me devolver. Agora, então aí nós vamos ver o seguinte, há um trinômio nessa história. O imaginário, as autorretrocognições e a paragenética. E vocês estão vendo os fatos a meu favor. Falando tudo lá do Homo sapiens urbanizados, as conselhos. Agora, um outro aqui, que eu vou falar, pode mais uma vez, só para terminar a fase da minha prestação de serviço. Isso aqui é um jornal chamado Folha de São Paulo, que eles acham que é o maior que tem no Brasil. Então está aqui, isso aqui é do dia 28 também, de ontem, Amnésia Cultural, está na ilustrada, está aqui. Amnésia Cultural. Autor norte-americano lança livro em que ataca a falta de preparo e memória da geração mais idiota, os jovens ligados à internet. O que é que eu venho falando sobre idiotismo cultural? Outra coisa, Will, você lembra? Há muitos anos eu falei, a debilidade mental alerta do fulano aqui dentro, tal, vocês vão caminhar tudo para isso? Acordem! Olha isso aí, anybody home? Ainda bati aqui, ó. Anybody home? Tem alguém aí dentro? Eu vi isso tudo no Rio, que é dentro do Centro da Consciência Contínua. Havia lá um meu amigo, que depois foi a Paris, que eu mostrei isso na McDonald's, ele pediu um negócio, os caras não sabiam. Chamaram o gerente também não sabia, porque ele queria misturar 2 ingredientes da comida do McDonald's, eles não sabiam, porque tudo era na base do computador. Eles não sabiam como fazer aquilo. Então a debilidade mental alerta. Aí eu falei, o Valdo tinha razão, briguei tanto com o Valdo. Aí ele chegou de Paris, chegou no Rio e falou, Valdo, lanço a toalha, você tem razão, me rendo. Você tem razão. O negócio é muito sério. E eu passei por isso em Paris. Então vejam, a linguagem pobre e as recreações adolescentes, a geração mais idiota das últimas 3 décadas. Nunca confie em ninguém com menos de 30 anos. Vocês lembram que tinha esse negócio? Agora, os jovens superficiais, incapazes de lembrar fatos históricos, eles praticamente não leem. Eles vasculham as vidas alheias e expõem as suas próprias. É o negócio do blog, essa coisa toda. Eu vivo falando, discutindo sobre isso. Capacidade diferencial significativa do insignificante. Quer dizer, veja bem, não é semiótica não. Significativo do insignificante. O que presta daquilo que não presta? É o que eu falava já no Centro da Consciência Contínua, na década de 80. Foi quando o computador começou a aparecer mais, eu vi isso logo no início. E teve um americano que criou a expressão, debilidade mental alerta. Agora, nossa memória cultural está morrendo. Humberto Eco também meteu o pau nisso, não foi só esse autor, não. Humberto Eco também já falou nisso. Agora, ele falava que tinha uma abundância, quer dizer, um negócio do traseiro, de informações sobre o presente, que não permite refletir sobre o passado. Isso é do Humberto Eco. Agora, recreações adolescentes, as vozes pró-tecnologia, as expressões adolescentes, recreações adolescentes, a leitura não linear. A pessoa escaneia com os olhos, mas propriamente ela não lê as páginas na sua frente. Ela escaneia com os olhos, mas ela não lê. Por isso que tem, por exemplo, no Brasil, o povo não sabe emendar as palavras, não sabe constituir uma sentença, uma frase, com lógica. Você já viu isso? Esses Enem da vida, esse negócio, todo o povo está mostrando isso, por causa do computador. Agora aqui, na internet, quanto mais simples a linguagem, mais os leitores acessam as páginas. Está provado isso. Quer dizer,
há uma burrologia em andamento cada vez mais ampla. É o burral do burril de Burhold. Eu vivo falando isso faz 20 anos. Agora, leem na rede, os jovens leem na rede e não lhes acrescenta nada em termos de gramática, nem de capacidade de elaborar texto. Vocês já viram, né? Nem que o povo não sabe constituir uma frase, também nem sabe interpretar a frase. Vocês viram que tem isso? Analfabetos funcionais totais. Agora então vem. Pensar criticamente e fazer analogias. Eles passam muitas horas em redes sociais e não estudam. Agora, 6% dos estudantes são considerados muito bem preparados para a escrita. 6%. Agora, outra coisa. O problema que embasbaca os jovens e põe em risco o futuro. Fala mais aqui. As faculdades cognitivas das pessoas, nesse caso aí das novas gerações, elas estão morrendo. Então, há uma perda de memória como um aspecto natural. As pessoas acham isso natural. Agora, há um ligeiro declínio na habilidade de estruturar argumentos extensos. As pessoas estão tudo na base do tati-pitati, igual aquele cara que é o surfista, que fala tudo, não é? Picotado. Então, veja, nós estamos vivendo, então, uma das características da era das trevas. Agora, teve gente que defendeu isso. O cara que defendeu isso, já há algum tempo, ele também escreveu um livro, que é o Stephen Johnson. Mas agora, veja, os argumentos dele não invalidam nada disso que está sendo falado aqui, porque os fatos são contra ele. Brasileiros ficam online 21 horas num mês. Agora, os principais argumentos do livro. Os conhecimentos históricos e as questões internacionais. Eles não têm interesse nisso. Estão cada vez menos leitores de livros. Tem uma leitura superficial e dificuldade de escrever e de embasar os argumentos. Eles armazenam informações. Mas tudo como se tivesse um sistema de delivery. Isso aí é muito interessante, que é mesmo isso. Isso aí eu sempre pensei, mas isso aí eu nunca escrevi. Veja bem, eles não conseguem armazenar informações. Crianças e adolescentes acessam a rede só para encontrar material e passá-los adiante, como um sistema de delivery. Mas não fixam o processo. Gente, fato é fato, o negócio está aqui. Há uma amnésia cultural. Como eu combato aí, ó, a internet deixou burro demais. Aqui. Me deixou burro demais. Olha o tamanho da manchete. O cara tá bravo. Agora, ó, para não deixar o povo burro demais, ô Max, tá aqui para você o livro que eu te falei, tá? Tá aqui. Sobre o processo, a conversa com tradutores. Balanço e perspectiva da tradução. É bom você saber isso, já que você viu o outro lá. Esse aí acompanha, tá certo? Mas então vamos lá, Janete. Ok, tá bom aqui. Tá bom? Tá ligado, né? Professor, são duas situações. A primeira delas, eu gostaria de compartilhar aqui com o senhor e com vocês todos, que estou em estado de graça, que eu fui premiada na Consim Cobaia, que eu iniciei a fazer a Recim, e fui sorteada na segunda semana. Então, isso me deixou bastante feliz, e eu tirei bastante proveito já de imediato. E a segunda situação, que eu tenho um questionamento aqui, que é sobre a questionologia, lá da frase enfática, que tem a ver com essa condição aí. Sim. Aqui no final, tal realidade traz gratificação, constrangimento ou ambas as condições íntimas para você? Então eu sinto essa gratificação e sinto esse constrangimento, com esse reconhecimento. Aí eu tenho a ver com não, mas agora, o constrangimento mais sério, às vezes, é a hora que a pessoa fala, mas eu passei tanto tempo só agora que eu entendi isso. Tá entendendo? Não é constrangimento com as pessoas, às vezes, é consigo mesmo. Sim, é íntimo. Então, veja, aquele negócio que a pessoa fica ruborizada no banheiro. Ninguém está vendo, e ela ficou ruborizada. Só um amparador que viu, ou assediador.
Mas o processo já está isolada, sozinha, solitária. E ela enrubesce, tem um enrubescimento. Entende? Mas eu fiz eu liguei com o Protaia, porque a escolha que eu escolhi, caíram muitas fichas. Mas olha, vale a pena, tá vendo, Flávia? Eu preciso falar isso com o João Aurélio. É o depoimento dela, coisa séria. Não, eu poderia deixar de passar isso aqui. Vale a pena. Agora você veja, o Locha pediu para acrescentar. A gente vai colocar, já que vocês querem. Não pode fazer um striptease até o fim. Não, tem que ser semi-striptease. Não, Tá o mais interessante é que, mesmo na condição de Consincobaia, mas pelo menos eu me senti o outro muito esse à aqui, vontade, se quiser ver. pondo e entendendo. Não, mas vale a Clareia pena. muito. Vale a pena. Clareia muito. Não há dúvida. Agora, ó, cá para nós agora. É muito bom você passar por isso, que a maioria de nós todos vão passar por isso depois que a gente dessomar. A cariação extrafísica, ela é mais nítida, é mais clara e mais abrangente. Às vezes, quase sempre, tem um evoluciólogo no meio. Se vocês querem ver uma indicação assim, muito longe dessa realidade, vale a pena. Eu conheci, então, ele depois, eles fizeram o Rashomon. Cada um foi expor como é que achava o Rashomon, que é aquilo que a Malo falou do Pirandello. Agora, o que é uma cariação? Leva um grupo para analisar. É justamente por uma consciência hométrica. Agora, para analisar o resultado da sua proex, entende? De modo que você já... Parabéns. Eu não queria sentar de jeito, pois eu quero agradecer. Vai. Então, foi exatamente o que você falou. Falo isso desde agora, ó, aquilo de cariação. Mas então, vamos e perdoe. Continuação, follow-up. Os afins se atraem e há uma inseparabilidade, grupo kármica. Ninguém vai fugir disso. Então, a gente tem que seguir com a história. Perdão tem uma segunda parte, ele continua, há um continuismo. O que você manda aqui? Eu queria saber uma coisa que eu li no Homo sapiens pacífico, autismo. Coloca lá que, na maioria das causas do autismo, o ato intraconsciencial está acobertado, picadora, e a pessoa ainda não conseguiu o recurso de enfrentar para aquilo. Superar aquilo. Para superar. Sim, olha... Eu não estou com elementos para conviver com isso. Quando ela tem lucidez, entende? Eu não tenho ainda capacidade de conviver bem com esse processo. Você podia dar algum exemplo de causas que levam a isso? Como é que se dá esse processo? A pessoa matou outra. E aquilo criou uma série de consequências. E aquilo tudo reverteu em cima dela. De uma maneira injusta, que eu estou falando um negócio super bravo, sério, entende? Ela cometeu a injustiça. Então aquilo cria uma série de condições. Uma outra coisa, tem aquela pessoa que às vezes na hora que ela devia de ficar calada, ela falou demais. Na hora que ela devia de perdoar, ela acusou. E o cara foi morto. Aquilo cria um problema, a pessoa a partir daquele momento é como se ela entrasse num voto de silêncio. E aquilo prejudica depois, porque entra na paragenética, a pessoa vem para a nova vida e ela começa a ficar cada vez mais enclausurada em si mesma. Ela está intoxicada pelas emoções dela. E tem muita gente assim, se olhar. Agora, veja, eu acho esses casos complicadíssimos. Uma outra coisa, quando eles começaram a falar em autismo, você sabe, isso não é muito antigo, não. A gente já ouvia falar nas questões da pessoa que era assim, que ela era fechada. O nome que havia disso na década de 40, por exemplo, no interior do Brasil, era que a pessoa, ela tinha vários nomes que davam. Hein? Em si mesmo, não, isso aí sempre se usou, falava que, não, essa pessoa tem a do cisma, repartir não, ela fica cismada, ela pensa demais sob pressão. Agora, muitos desses eram autistas, porque existe depressão. Nessa ocasião eu falei assim, vão aparecer uma série de perturbações, vamos dizer assim, termos médicos, só para explicar. Hoje eles já classificam vários tipos de depressão, vários tipos de... Agora, então, você veja, isso devido ao quê? A picotagem
dos processos de manipulação, principalmente psicossociais. Que as consciências É devido ao tempo que elas passam, que aquilo ali, a baratosfera, é igualzinho aquele negócio é aquilo que o anti-Alighieri. Você está entrando aqui, perca todas, a pessoa vai para a pessoa fica pensando que ela vai sofrer, aquilo aumenta, paroxismo, loucura absoluta. E é isso que cria, por exemplo, essa turma que eu estava medievalismo, esse retrospecto, parte é uma porque eles estavam presos dentro de alguma ideia muito negativa. Mas naquela ocasião tinha alguma coisa que e eles gostavam justamente da briga, da luta, da guerra, da guerrilha. Está entendendo? E é isso que a pessoa então volta, que aqui um respiro, dá um alento, então a gente tem que entender isso. Agora, com a baratosfera que eu mostro aqui para você, a reurbanização, tem problema patológico, muito grupal quanto coletivo. Você vê, lógico. Agora, o que eu vejo, cada caso é e outra coisa também tem relação com isso. Eu já vi pessoas, então a hora que a gente fala, intelectivo. As pessoas não admitem uma coisa dessa. A maioria cria problema com isso. É igualzinho aquilo, por exemplo, há 2, 3 décadas aí para trás, eu tinha muita dificuldade para falar com uma pessoa que ela estava sofrendo da tireoide. O povo brigava comigo. Teve uma dentista que uma vez brigou comigo. Trouxe o marido, tudo para brigar comigo, porque eu falei que ela estava com processo na tireoide. Ela deixou passar, anos depois o negócio criou até um bócio no pescoço dela. Aí eles viram que eu tinha razão. Mas já era tarde. Devia ter atendido naquela hora. Hoje, isso já não é mais. Porque hoje estão fazendo muito exame de tireoide, está melhorzinho, assim, a abordagem às tireoides do povo, né, nós todos. Então, você veja, tudo é um processo também de tempo. Eu acho que o processo, por exemplo, da bipolar, da depressão, o problema do autismo, o problema por exemplo, esses processos todos que estão na moda, igual, por exemplo, essas síndromes moderninhas que tem por aí, isso tudo vai ser picotado. Picotando vai acabar um pouco a parte estigmatizante da doença. Entende? Então a pessoa sempre vai se colocar naquele picote baixinho, ou pequeno. Não, meu nível não é esse. Entendeu? Então, isso é o ideal. Eles já começaram a fazer isso a hora que mudaram aquele negócio das psicoses maníacas depressivas para bipolar. Tudo é eufemismo técnico científico. Mas, até um certo ponto, tem sua razão de ser. Né? A gente não pode combater isso totalmente. Então, o que eu vejo é isso, sabe, Cristóvão? Vamos ver a questão do autismo. Agora, faça a sua classificação desde já. Porque a classificação existente ainda é pobre. Ela é pequena. O universo é muito restrito. Se você está atendendo muita gente e vê as coisas como é que são, pelo menos você está observando, faça a sua classificação. Vale a pena ver isso. Entende? Vamos nessa. Que como você tocou na questão da Grécia, a questão da democracia, o exemplo grego em questão de democracia, segundo muitos autores, eu também concordo, é bastante precário. Por quê? Era um Estado escravocrata. Estamos falando de Atenas ainda, que onde o negócio... Não, não é isso. A maioria desses filósofos mataram os outros. Mataram e outra... Eles participavam da guerra. Outro fator aí, por exemplo, o Sócrates foi condenado pelas ideias. Que democracia é essa? Quer dizer, o problema todo é esse. Nós sabemos todo disso. mundo exalta a democracia, falando da Grécia. Mas a democracia lá, nós temos que lembrar e exaltá-la, porque ela foi a primeira maior, assim, de tudo, ideias, né? De ideia. Mas, por exemplo, hoje, a nossa democracia tão furada, a era da corrupção que nós vivemos, ela é superior àquilo. E outra coisa, eu posso falar nisso. Agora, veja, por exemplo, eu acho que a democracia do Brasil é superior à democracia dos americanos, norte-americanos. Também acho, você já falou... Eu já falei isso, que eu tive que deixar lá, porque eles me convidaram para ficar lá, e era assim, a independência econômica e financeira, tudo na minha mão. Eu falei assim, não, mas aqui eu não vou ter liberdade de falar as coisas. Lá eu posso falar. Eu, por exemplo, no Brasil, eu lia a Voz Operária, que era do Partidão. Eu não era do Partidão, não era comunista. Mas eu li isso tudo com a maior naturalidade. Eu nunca li uma publicação comunista. Não é coisa nenhuma. É tudo furado agora. E o Império está caindo. Bush jogou tudo no buraco cada vez duro, né? A gente poder bater palma todo países contra. Uma outra coisa é um grupo. Nossa, é essa. Né? Na fatologia, sim, na quarta linha, eu queria que se
explicasse o estalão em termos de exemplo. Aqui. Eu falo assim, o ato a ser imitado, a imitação, o estalão, o exemplar, o tipo, o arquétipo, o protótipo, o cânone. Todo exemplo você tem que ver qual é o nível desse exemplo. Qual a qualidade desse exemplo. Você mesmo falou aí no seu estalão exemplo. como exemplo. O estalão. O estalão é o nível, a escala. Qual é? Ele está no pódio ou ele é do segundo time? Qual é? O estalão aqui no caso é o escalão também. Qual a escala? Qual o nível que ele está? Mas o estalão é isso. Vocês olham lá depois no dicionário para ver o que é estalão. Estalão, para mim é de estalo. Não tem nada disso. Está por fora. Pega aí o dicionário e dê para nós. Ali tem. Consultar, então, porque olha aí para nós. Eu estalão. Interpretei como estalo. Calma que você vai aprender mais uma hoje. Quem é que vai aí? Quem é que é dicionarista? Estalão, já achou lá. Estalão, padrão, medida. Então está correto. Porque agora deu para entender. É um estalo grande, mas de uma grande personalidade. Modelo, porque agora também na numerologia você pôs modelo, modo, papai. Mas para mudar um pouco, né? Ele como modelo, sim. Mas aí eu estou fazendo uma enumeração horizontal. Desculpa a ignorância. Agora veja, na numerologia, o modelo, o molde, o figurino, o espelho, a bitola, a cópia, a reprodução. Agora lá eu falo, a imitação, o estalão, o exemplar, o tipo, o arquétipo, o protótipo, o cânone. Cânone é um negócio sério. Agora tem mais coisa aqui que a gente pode falar, bitola, né? Tem mais coisa. A bitola... Por exemplo, o herói. Mas eu não coloquei. Mas aqui, numerologia, essas palavras são todas próximas. Pois se a pessoa não pensar, se ela não entender uma, ela vai ter 7 para entender. Não vai poder reclamar. Eu não tenho preguiça de fazer, sabe, a enumeração de palavras. Já viu, né? Nem horizontal, nem vertical. Eu não tenho preguiça. Essa proximidade faz Essa parte preguiça eu não tenho. Neste caso, elas são próximas. Faz parte da numerologia várias vezes botar próximo, mas nem sempre. Nem sempre. Às vezes aumenta muito. Muito bem, Bruno. Vamos em frente. O seu estalão é fora de série na participação da tertúlia. Viu? Você é um estalão dentro do trio Parada Dura. Valdo, queria tirar uma dúvida. O paramicrochip, ela pode ser uma condição intermediária do patamar evolutivo de uma consim? Sempre é, né? Se você comparar com a Conzel, aquilo demarca uma condição, dependendo do paramicrochip, se ele é positivo, se ele é para uma ProEx maior, é muito sério. Escuta, você esteve na Argentina recentemente? Não. Cadê essa blusa sua aí? Ah, tá. Impressionante a blusa dele. Eu sempre olho, né, a apresentação da pessoa aqui. Hoje não é a Carla, hoje é o Eliel. Mas veja, vira para o povo para eles verem, faz favor. Isso aí você sabe, né? Puerto Iguaçu. Mas fala. Aquela rua lá do comércio, Puerto Iguaçu. Por exemplo, assim, professor Valdo, assim, eu consigo perceber que na minha manifestação alguma coisa mudou na minha pensinalidade, ou seja, na minha maneira de pensar. Mas eu não consigo identificar muito bem o que é, mas eu sei que tá. Não, mas isso você não se impressiona agora. Deixa que com o tempo você vai ver isso tudo. Porque você ainda está quente, você está dentro do processo. A hora que esfriar o processo, Eliel, você vai ver isso tudo e vai ter uma panorâmica. Você vai ver o antes, o durante e o depois. Por enquanto você está sufocado pelo durante. Está entendendo? Aí demora um pouco mesmo. Isso é normal. Não tem nada não. É por aí. Dom Sérgio, vamos em frente. Boa tarde e viva a eleição. Aqui tem que falar boa tarde. Professor, aqui na Principiologia, o senhor fala em princípio dos arquétipos. Sim. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco. O senhor está falando aqui do Jung, tem alguma ligação com isso? Não, o princípio dos arquétipos é o seguinte, vamos entender, eu estou falando de exemplo. Antigamente, tinha os deuses, são arquétipos, entende? Os mitos são arquétipos? Os mitos são arquétipos. Os ícones, por exemplo, da Rússia, são arquétipos. Os ícones do processo, por exemplo, da cantoria, da turma do rock, são ícones, são arquétipos. O processo craque de futebol são arquétipos.
os grandes da Fórmula 1, o Senna, é um exemplo, é um herói. Entendendo? São arquétipos. Então, veja, isso tudo são exemplos, são arquétipos. Agora, o arquétipo, ele é mais uma parte histórica, é mais um processo do que o fã-clube. No entanto, nós temos fã-clube hoje. E tem alguns que às vezes duram 40 anos, 30 anos funcionando. Você sabe, o Elvis, o nome dele é Pelvis, né? O apelido dele, do arquétipo, é Pelvis. Elvis Pelvis, que ele rebolava. Ele que lançou a rebolada. Agora veja, ele era motorista de caminhão. Ele e o Mário Lanza, né? Mário Lanza também, seu amigo. Quando adotou a barba branca, o arquétipo do sábio, até um né? certo ponto. Não é bem, não. É para poder falar. Sábio, nós temos alguns arquétipos. O tertuliário é um arquétipo. E outra coisa, engole uma porção de coisa que havia. A ágora. Você já estudou a ágora no direito, não já? Como é que é? Por exemplo, hoje nós não estamos falando mais nas feiras e nem nas praças diretamente. A gente tem um local e você manda aquilo online. Veja bem, esse online pode ir para a rádio, a radiofonia, pode ir para a televisão. Então você vê, você tem o tertuliário, tem a rádio, tem a televisão, tem a discussão direta, e um local de irradiação disso, que é o tertuliário. Aí aqui, isso aqui. A gente evoluiu. Você hoje já não fala mais no meio das ovelhas, tá certo? Ovelhas literalmente e ovelhas humanas. Você está falando com quem debate, com quem discute, com quem briga, com quem questiona. Então o debate hoje, ele é muito mais técnico. E outra coisa, nós estamos usando tudo quanto é aparelho. Você está aí com o microfone, eu estou com o meu aqui, a gente tem caneta, tem a câmera do online, televisão, computador, monitor, no break para segurar a coisa. Outra coisa, motor gerador, para não deixar a luz cair. Naquela ocasião, é tudo na base da candeia. Então, a luz era muito precária, a luz na cabeça do povo, porque tudo era na base de vela. Hoje, não. Nós já temos uma bomba atômica que faz aquela iluminação que ilumina o cosmos. Veja, bomba atômica. Esse eu deixo, a bomba atômica eu já deixo para o Arlindo. Entendendo? É a luz do Arlindo. Eu gosto mais, sabe, da minha pequenininha aqui. De ver onde é que está, nem sei onde é que está o negócio. Você está entendendo? Não está nem aqui. Mas uma pequenininha que eu tenho, aquela que manda, é a série. Claro. Uhum. Com relação à cariação, professor, no extrafísico, a cariação, o senhor falou que ela é mais rígida, ou mais densa, ou mais exigente. Extrafísica. Agora, ó, eu quero falar isso aqui. Ó. E outra coisa, luz colorida. Ó. E outra coisa, fixa ou não. De color. Você fica com a bomba atômica, eu fico com a lanterninha. Tudo é um processo de luz, cada um faz o que pode. Tá certo? Essa questão da cariação, nós poderíamos então antecipar. Se fizesse com ela em matéria de energia, todo mundo vendo. Tinha umas 30 pessoas lá em casa. Lá no caso era fazendo um duelo energético. Eu te desafiei para um duelo, porque até hoje não encontrei ninguém que eu não derrubasse. Foi a palavra que ela usou. Agora veja, como é que você vai saber se você derrubou a pessoa? No caso dela eu fazia, eu falei assim, ó, o que você quer? Você quer que eu dispare o seu coração ou quer que ele vá mais devagar? O que você quer? Lá pelas tantas. Ela não conseguiu fazer isso comigo. Eu deixei, faz tudo, vai. Nada. Agora aí eu fui mexer com ela. Aí eu virei para ela assim, olha, você tem toda a razão, você está ótima. Com essa força toda, nessa idade, a hora que você chegar na minha idade, você está o máximo. Você é maior do que eu. Então, você sabe, tive que falar uma opção de verdade para ela tal, mas também mostrei a realidade dela positiva. Ela fez uma cariação com o senhor, diretamente com o senhor, não era o senhor acompanhando uma cariação entre pessoas? Não, mas a cariação com todo mundo, porque está todo mundo vendo quem é que ganhou o duelo. Não é que é? Tem que saber. Lá pela Santa, ela mesmo falou publicamente, não, realmente. Não dá. Tem alguma coisa. Porque eu perguntava para ela, o que você quer? Eu vou mexer no seu coração, nos seus batimentos cardíacos. Segura. Põe todos os cachorros, manda em cima de mim. E eu, assim, ó, agora eu vou acelerar seu coração. Você quer ver uma coisa? Porque essa é a coisa mais fácil, só pôr mais energia no cardio chakra. A moça era da televisão, foi aonde está fácil de pegar.
Entende? Agora, você sabe, isso é perigoso. Eu falei que ela estava cheia de vida, não tinha nada. Não havia nenhum problema de cardiopatia, não tinha nada. Agora, a turma da Abraf já sabia disso, que eu já tinha feito muitas coisas nesse sentido com os outros. A gente chamava isso de duelos energéticos, que é o mesmo duelo da Idade Média, só que tem que aqui é um duelo de energia que vai passar para o mental soma, que é o processo de esclarecimento, é a Atares. Esse é a Atares. Eu tive que me ausentar uns dias para fazer uma cariação. Ah, foi? Foi. Mas a cariação é particular ou foi jurídica? Não, particular. Mas eu percebi o seguinte, que isso gera necessidade de outras acariações. Não, né? Às vezes não é só isso. E outra coisa, às vezes pega outras pessoas. Interessante. Que tem que ter as testemunhas. É o que nós fazemos aqui no CAE. Quando tem, a gente pega todo mundo que já teve contato. Para cada um dar seu palpite. Que é o problema do Rashomon. São as várias testemunhas. Você viu o filme do Rashomon? Não vi. Esse é o nome do filme. Rashomon. O caso todo é o seguinte. Rashomon. Com SH. Agora, o que se passa? O nosso amigo, o japonês, que é considerado um dos maiores de todos os tempos como diretor, em 1950 ele fez esse filme. O caso todo é o seguinte, o ambiente é terrível, tudo em preto e branco, um ambiente de chuva, o tempo todo dentro das ruínas, com chuva. Então, vai a pessoa e fala assim, eu nunca vi um caso igual esse, eu estou perturbado com isso. Então, começa a contar. E ali eles mostram depois como se tivesse um tribunal em que cada um vai depor. Cada um fala de uma coisa. Mas vem até o espírito comunicante do desencarnado, que fala através de uma médium, mas também que julgou sujeira do negócio que estava errado. O cara tinha sido morto, na verdade, por uma espada. E lá ele falou que foi um punhal. Então, o próprio espírito comunicante com a média é a fajuta. Então, estava cheio de gente fajuta. Então, eles queriam saber quem é que foi que, afinal, que matou o homem. E o negócio da mulher, o que é que tem que ver com isso? Como é que é a situação? Então, são várias testemunhas. Você deve ver, é interessante o filme. Eu tenho um, se você quiser eu posso até te emprestar. Só que tem que o meu é original em inglês. Você está entendendo? Se você é bom de inglês, você vai entender, porque agora... Tem legenda em inglês. É japonês com inglês. É japonês. Eu dei muito valor para esse filme, porque quando eu estive no Japão, já tinha visto alguma coisa do negócio. Isso foi alguns anos depois que foi feito o filme. E valeu para debater com alguns japoneses sobre o assunto. Entende? Eu nunca pude esquecer o Rashomon. Disso. Processo meu lá, porque eu fiz curso lá, fui lá muitas vezes. Mas agora, do ponto de vista de acariação, o tribunal é uma acariação, você sabe. Sim. Agora, geralmente, estabeleço certas coisas. Por exemplo, existe um interrogatório, que é aquele interrogatório que a polícia faz, uma coisa só suave aqui. Existe a acariação propriamente dita, que você coloca as pessoas juntas, aquele negócio todo. E existe depois o julgamento do tribunal, que tem júri, essa coisa toda. São três coisas diferentes. E aquilo vai crescendo, é um crescendo, né? O interrogatório é mais simples. Então, há casos nossos que são de interrogatório, não são acariação. Agora, a acariação, por exemplo, que vem 8 pessoas que querem falar sobre aquela mesma, é um negócio já sério. Mas no extrafísico agora, não tem julgamento, né? Várias pessoas nossas estão aqui conosco, já passaram por acariação, e várias, depois que passou, ela dá valor para isso, ela reconhece que aquilo foi valioso para ela. Trouxe esclarecimento. Isso é a própria pessoa. Ali o que foi acariado. Você está entendendo como é que é? Então, isso é muito importante, a gente pensar. Então, é bom a gente já começar a ter essas experiências para enfrentar o evoluciólogo tomorrow. Não é? Qual que é o procedimento, professor, para ajudar quando se faz uma cariação e aquela pessoa percebe que ela tem que fazer a cariação com outras pessoas? Aquilo catalisou um processo. Sei, mas o ideal é você, vamos dizer, abortar o problema. Você leva todo mundo que tem experiência com ela ali, porque qualquer coisa resolve lá na hora. Tem que ser na hora. Aí é que é a verdadeira cariação. Então não é uma pessoa com a outra, é uma com 10 pessoas. São 10 acariações com pessoas diferentes, entendeu? Uma é sempre a mesma, as outras
não se repetem, as mudam. Mas isso no extrafísico parece ser mais simples de acontecer. Não, no extrafísico é pior. Hum. Porque lá não esconde nada. Então. Aqui não, é tudo na base de suposição, é o que a pessoa viu, o que ela viu falar, o que é que teve lá, não. Não tem jeito de esconder. E você sabe que eles têm jeito de reproduzir isso, né? O Hayek andou trabalhando muito com isso, eu sei, porque quando eu encontrei com ele fazia isso. Então, por exemplo, você pensar há 560 anos, aquele momento seu na Normandia. Você está entendendo? Uhum. Naquele dia, naquela hora, o que aconteceu? Vamos colocar os fatos. Eles são capazes de reproduzir isso. Mas agora, na década de 60, eu gostei muito de ver quando a ciência convencional começou a ver que havia um processo de umidade e outras coisas mais, que tiravam a fotografia e depois eles tiravam a fotografia de novo. E aparecia o lugar que ficou um carro lá durante muito tempo. O carro não estava lá mais, mas aparecia a sombra do carro na foto. Porque a umidade, o processo daquele local, com vários fatores físicos, mudava. Você chegou a ver isso, Rosa? Isso para mim foi impressionante. Falei assim, é o processo extrafísico da Hayek. Eles chegaram até a publicar sobre isso. Onde ficou aquele carro, ficava um sinal que era diferente. Agora, hoje, eles estão usando agora um Azteca, que é esse que usaram agora, nesse caso da menina aí que foi assassinada, lá para ver, por exemplo, o luminar, aqueles negócios todos, que colocam a droga, que vê o sangue que teve, a substância que apareceu naquele local. Quase não aparece, mas com aquilo dá para ver na foto. Barato, né? Então é preciso de ver as coisas funcionando. Vocês já viram aqui, ó? Alguém aí já viu o que é alvéolo no pulmão? Vale a pena ver como é que é isso. O que é que vocês têm lá dentro? E tem muita gente que fumou muito que tem epicumã, não tem alvéolo. Entende? Então o negócio está tudo enfumaçado lá dentro. Agora, isso é impressionante você pensar. Então eu comecei a pensar e falei, não, tem alguma coisa nisso. Aí é que eu vi que era impressora. Aquelas partículas, depois de algum tempo, começou a me impregnar. Quando eu trabalhava demais para fazer os verbetes, sabe reproduzir? Agora nós fizemos uma coifa, ninguém está recebendo mais as partículas no nariz, está tudo bem. Mas comigo não era, estava tudo direto. Eu colocava até extintor, tudo que eu pudesse. Você está entendendo? O exaustor funcionando, limpava, mas mesmo assim. Então, vocês precisam ter cuidado. Mais uma vez eu falo aqui para vocês, cuidado com a impressora laser, vai imprimir muita coisa. Aquilo solta partícula que com o passar do tempo acumula e vem o processo, a reação imediata. Ela não é imediata, ela vem com o tempo, ela é prolongada, ela demora. Aí ela aparece. Com relação à cariação no extrafísico, o senhor falou que não tem julgamento. Mas aí a pessoa chega numa situação não, que ela tem um auto-julgamento. Essa questão do auto-julgamento. O nosso também, isso? Até um certo ponto, é um auto-julgamento. Que é a pessoa que tem que ver. Eu acho que com o passar do tempo, eu quero pedir para algumas pessoas que passaram para a cariação aqui no CAEC, para ela escrever um artigo sobre isso. Ela mesma. Ver os resultados depois de muito tempo, o que aconteceu com aquilo. Tem gente aí que mudou a vida. É igualzinho o caso da Consim Cobaia, é uma cariação. Relato da Janete hoje aqui, ela falou que deu a ficha depois. Não, mas tem gente que passou por a cariação e na hora não entendeu nada. Depois que faz a associação. Depois entendeu. O processo todo é esse, esclarece. Gente, a melhor coisa que tem é heterocrítica. Isso não tem valor. Não há valor certo, é inavaliável.
É inapreciável, é difícil de dizer o valor de uma heterocrítica correta, cosmoética. Isso vale a pena. O Cristo espera por ti é uma cariação que acontece ali. Até um certo ponto. Ele todo. Principalmente no fim. Agora, o melhor da história é a hora que começa. Não, eu não sou homem. Eu sou mulher. O que é isso? Isso é um negócio seríssimo. E aí ele vem contando. É o Rashomon, até um certo ponto. Agora, ó, tem coisas ali sérias. O caso lá do linchamento do rapaz. Que lá também é terrível. Que é, até um certo ponto, a cariação errada, né? Que é o linchamento. Linchamento é uma cariação trágica, patológica, doca. Linchamento é isso. É o processo do julgamento pelas próprias mãos. Dentro de uma multidão, e toda a multidão se nivela por baixo. Observa bem. Sim. Agora, o processo todo é a multidão, né? Nós temos que trabalhar com a multidão. O tertuliário trabalha com a multidão. Ok, professor. Obrigado. Obrigado. Não, é você primeiro, né? Obrigado. Professor, a gente poderia considerar que para a pessoa manter em dia quanto ao exemplarismo pessoal, a Recim seria a principal ferramenta, a principal manter forma? O quê? Se manter em dia quanto ao exemplarismo pessoal. Pois é, mas não é só a Recim, né? É o entendimento da cosmoética, o entendimento das prioridades. É muita coisa que exige isso aí. Muita. Não é fácil, não. Agora, a pessoa, por exemplo... A sua vida inteira é o exemplo. Outra coisa. Existe aquela pessoa que fala assim, não, eu não dou exemplo de nada porque eu não apareço nas coisas. Não quer dizer nada. Ela está dando exemplo do autismo dela e daquilo que ela pensa. O que ela está pensando? Tem assediador ou aparador que está vendo o que ela pensa. Então a gente pergunta para ela, você é um assediador silencioso ou é um amparador tipo Serenão, que está no anonimato? A multidão, nós estamos sempre dentro dela. Eu já falei aqui várias vezes, ninguém tem separabilidade de grupo kármica, ninguém evolui sem companhia. Agora, a pessoa lá, vamos pegar pela escala evolutiva, digamos, ela está lá na condição de pré-serenão, é isso que é inconsciente, por exemplo, mas ela quer melhorar alguma coisa. A Recim é que vai dar para ela algum nível de exemplarismo, não é? Nesse aspecto da manutenção. Para ela entender mais, é o que vai dar o esclarecimento da cosmovisão. Vai ampliar a panorâmica da abordagem dela. É a Recim. É isso mesmo. Uma outra questão, professor. A gente poderia considerar que o Serenão ele seria um paradoxo do exemplarismo, uma vez que ele, vamos dizer, é o mais exemplarista, mas ao princípio é anônimo também. Não é o jeito dele fazer as coisas, né? Ele já superou. É aquele negócio do supra. Ele está além, é o ultra. Entende? Passou. É o pós. Não há dúvida que é. E nessa linha, a gente poderia considerar também que a pessoa, quanto mais, por exemplo, mais evoluído é o exemplo que ela dá, ou seja, na escala evolutiva ou o que for, que depende muito mais da capacidade nossa de aprender com o exemplo dela, do que de ela tentar externar aquilo pra gente, porque o problema está mais no nosso limite do que nela. O problema todo é do observador. É que as pessoas observam pouco. Então, às vezes, é necessário explicitar. Entendeu? Que é o problema da parapedagogia. Que o ideal do exemplo é o exemplo silencioso. Observado pelas pessoas em silêncio. A pessoa não falou nada. Agora, veja, a verbaciologia, a verbação, é baseada nisso. Faça primeiro, depois se precisar você fala. Agora o ideal seria fazer sem falar nada. Aí os amparadores, eles veem, e sua ficha melhora. A inserção das façanhas e conquistas, os feitos da pessoa, é feita automaticamente. Isso faz parte da sua psicosfera. Uma pessoa, por exemplo, ela perdoou os outros, às vezes dá aquela iluminação. Eu já vi isso acontecer com a pessoa. Ela estava toda púmblia, tudo uma noite de tempestade. A hora que ela perdoou, que aquilo esclareceu, dá aquele negócio que no cinema americano eles fazem questão de mostrar a face e a lata. Que o cara veio e fala assim, a testa dele vai para trás. Você já viu?
Isso dá uma iluminação na psicosfera da pessoa. Eu já vi a pessoa mudar. Ela entrou de um jeito e saiu de outro. Entende? Então veja, há mudanças que são literais, diretas, práticas, objetivas, na hora. É isso. Dom Roberto. Não, eu não posso deixar vocês de pé, né? Afinal de contas, minha consciência está pesada. Eu estou sentado aqui, ó. Só relação modéstia e cabotinismo, que você comentou no início. O que está mais próximo desse limiar? O que a gente pode fazer na profilaxia? A modéstia e o quê? Cabotinismo. Cabotinismo. O problema todo é o seguinte. Há pessoas que só pensam no cabotinismo, que elas estão contra você. E a outra só pensa na sua modéstia, porque estão a favor de você. Tanto uma quanto a outra estão erradas. E você está no meio desses fogos todos. Então, a hora que diz respeito à sua pessoa, o melhor é você escutar. Você só se defende a hora que o povo questiona, a hora que eles perguntam, aí você responde. Então, por exemplo, isso aí é a técnica da Consim Cobaia, sabe, Flávio? Não, eu estou aqui, estou me expondo. Agora, o problema que é ruim nessa história é que o povo tem muita dificuldade de falar as coisas. Na própria cariação, a pessoa pode aprender muito nisso. Tem aquela que fala e tem a outra que não fala. Agora, na cariação, às vezes, há um problema muito claro, objetivo, evidente, do que é cosmoética e do que não é. Do que é racional e do que é irracional. A gente vê na hora. Agora, há um processo terrível, que é a hora que vários fatos eles vêm fazer a chancela, eles ratificam, eles convalidam, sabe, aquela ideia, o fato, o objetivo, a meta. Então isso é terrível, a hora que revalida tudo que se fez. Então a pessoa fica encantuada. Então o processo todo é você se sair bem na condição entre o elogio e a catilinária. Catilinária seria aquela... Não. Seria uma crítica acerba, total, imensa. Urbi et orbi. Entende? Essa seria a catilinária. Então, entre o elogio dos enxuga-gelos e a catilinária dos truculentos, você fica no meio. São os fogos. Tá certo? Então, vamos em frente. Queria fugir aqui do verbete, tá? Queria que você falasse sobre o limite entre a concessão e a autoanulação. Autoanulação? O problema todo é o seguinte. Uma pessoa que vai fazer concessão, ela tem muito mais inspiração dos amparadores. Você está entendendo? Agora, uma pessoa que se vitimiza, ela tem muito mais inspiração dos assediadores. Se você for estudar essas duas condições e fazer o paralelismo, o confronto, o cotejo, você vai entender perfeitamente o processo. Então, o problema seu é o seguinte: faça a doação e esqueça. Você vai sempre acertar mais do que errar. Agora, vai chegar um ponto que você já vai ter elementos para analisar os limites. E esses limites, no início, você não tem capacidade. Com o passar do tempo, você vai ter. Então, o processo é de doação, é de altruísmo, é de tares. Entende? E você não vai ter o processo de vitimização ou de autodepreciação. Agora, veja, nesse ponto, então, é que nasce aquela ideia que eu falo. A autoabnegação e o autossacrifício. Então, como é que você, por exemplo, você vai fazer um autossacrifício e ficar com a consciência tranquila? Você não está indo contra você mesmo. No entanto, é um sacrifício. Eu digo para você, por exemplo,
Aquele serenão, que já podia ser consciência livre, e eles já falaram com ele, ó, você quer, vamos mudar logo. E ele fala assim, não, ainda vou ficar aqui mais tempo. Não é o auto-sacrifício? Eu perguntei uma vez para a monja um processo desse, falei assim, ó, fulano já não era para ser uma consciência livre? Ela falou assim, não, ele está no auto-sacrifício dele, ele é que sabe o que ele sabe, o que ele tem. Ele pode, mas ele não quer. Agora, vê, se serenão faz auto-sacrifício, por que que eu, um pobre pré-serenão, boboca, de pé quebrado... Então nós temos que entender o que a gente quer dizer com auto-sacrifício cosmoético evolutivo. Tá claro? Porque aí também tem um outro Agora lado, veja, tudo isso é gratificante. A auto-abnegação é super gratificante. O auto-sacrifício é super gratificante. Lá dentro da pessoa. E sem orgulho, sem prepotência. Você sabe por que eu estou falando isso? Então, por exemplo, a pessoa ela tem uma gratificação dentro dela, mas ela não tem uma exaltação íntima disso, porque tem pessoa que não mostra o orgulho de fora, mas ela tem o orgulho de dentro. Você sabia que tem dois tipos de orgulho, né? Um que todo mundo vê, e o outro que está escondidinho. Agora, essas pessoas não tem nenhum, nem de fora nem de dentro. Isso é que é o ideal. Minha vida inteira eu faço isso. Foi aí que eu descobri aquele negócio, que aconteça o melhor para todo mundo, para nós todos. Na hora que eu exteriorizo a energia, que agradeço tudo que eu tenho, e falo que aconteça o melhor, esqueça a minha pessoa, que aconteça o melhor para todos, eu não posso errar nisso, não tem erro. Então veja, a turma fala muito em tentativa e erro, e eu digo para você, faça a tentativa e o acerto. Pensa nisso. Que aconteça o melhor para nós todos, tá certo? Vamos em frente, Camila. Professor, é um pouco na linha do que a Rose estava perguntando. Na fatologia, na última linha, o exemplo pessoal do perdão. Como que a gente pode acelerar um pouco o processo de mágoa em relação a uma pessoa? Que técnicas que a gente pode usar para acelerar isso, para chegar no perdão? A primeira coisa é o seguinte, nós já falamos sobre esse assunto aqui antes, um pouquinho antes. Mas eu quero agora mostrar, do jeito que você está fazendo a pergunta, por outro ângulo, eu também vou mostrar lá. Existe um processo de perdão que às vezes a pessoa não quer ser perdoada. Então, eu conto sempre a história que isso aconteceu mais ou menos. Eu mudei aqui o cenário, as coisas todas, mas a história é mais ou menos essa. Uma pessoa teve, durante muito tempo, muitas rusgas com outra. Agora, dois homens. Agora, com o passar do tempo, eles se distanciaram. Depois de convivermos juntos, mas distanciaram, cada um com a cara virada para o outro. Aí, lá pelas tantas, um homem que estava no Rio, mudou a cabeça e começou a querer fazer o levantamento da Proex dele e da vida dele toda. E viu quais eram as coisas que ele tinha cometido, os maiores erros. Dentre os maiores erros estava a rusga, a rivalidade, a inimizade que ele criou com aquela pessoa que era amiga dele desde a infância. Ele então o que faz? Tentou de todo jeito entrar em contato, a hora que viu que precisava de arranjar o perdão, ou arranjar uma concórdia, fazer as pazes com aquela pessoa. Então ele entrou em contato por telefone, por carta, tudo que tinha, todas as mídias e possibilidade de comunicação. O homem estava irredutível. Então o que é que eu falei para ele? Você já tem uma certa capacidade, você vai sair do corpo e vai lá visitar esse homem. E ajuda ele extrafisicamente. O cara conseguiu isso. Chegou lá, descreveu as coisas, entrou na casa e foi. Quando ele foi entrar num dos quartos para ver o que é que podia, o assediador não deixou. Aí ele foi ver, é onde morava a filha do homem. A filha do homem é a menina dos olhos dele, é a maior preciosidade dele. Então o que ele fez? Ele falou assim, não, eu tenho que fazer agora a estratégia para fazer o desassédio dessa menina. Com o passar do tempo, ele voltou lá
conseguiu tirar o assediador, os amparadores levaram, a menina melhorou. E o homem ficou felicíssimo que a menina tinha um problema. Agora veja, com isso então, eu falei com ele, agora você esqueça. Todo o seu processo de interprisão grupo karma acabou. Você tentou conversar com ele não quer nada com você, você está limpo. Você já resgatou o seu lado. Já foi lá, já fez até um favor para ele. Ele nem sabe, ele está feliz da vida porque isso aconteceu. E nem sabe que foi você que praticou isso para ele. Você começou a entender agora o que é perdão? Entendi, mas eu queria saber mais do lado assim da intraconsciencial, porque se a gente está com dificuldade de abrir mão, assim, é um processo emocional dessa mágoa, está querendo, mas não é tão fácil. Então, assim, o que a gente pode fazer para otimizar isso? Morde na língua. Morde na língua. Outra coisa, dá beliscão em você. Entende? A pessoa ou admite isso, Camille, ou não admite. Ou ela é sincera, ou ela é autocorrupta. Isso aí não tem meio termo. Agora, quando a pessoa quer, por exemplo, esse nosso amigo que saiu do corpo, ele melhorou a projetabilidade lúcida dele devido à intenção que ele estava de perdoar o outro, de melhorar. Com isso, ele começou a fazer assistência. Agora, antes disso, ele começou a fazer a TENEPS. A TENEPS só a mão na roda para ele chegar lá. Agora, depois disso, tudo indica que passaram, parece que foram 3 ou 4 anos depois, eles se encontraram. O homem estava outro. Pessoalmente, acabou. Agora, você veja, eu acho que ele nunca contou o que ele fez fora do corpo. Você entendeu? Agora, o ideal é aquilo que a gente fala, é você fazer assistência ao assistido, que veio primeiro o amparador do assistido, falou com o seu amparador na sua condição de assistente, e depois você trabalhou em favor do assistido. Isso aqui é o melhor ainda. Então, antes de acontecer o processo público, você já conheceu todos os processos dos bastidores daqueles fatos. Isso é muito sério. Você entendeu o alcance disso? Vamos nessa. Então, meu chefe, você estava um pouquinho sumidinho, mas está firme, né? Estou por aqui agora. O que você manda? Professor, com relação à lucidez fora do corpo, né? Geralmente o senhor sai lúcido ou de vez em quando acontece a autoconscientização multidimensional? Isso depende. O que você vai fazer? A saída visa o quê? Qual o objetivo? Quem é? Você está sozinho ou está acompanhado? O seu processo já é específico ou é uma coisa geral? Mas no seu você caso... vai fazer uma... Pois é, o meu caso é assim, eu nunca sei. Outra coisa, hoje eu evito pensar. Eu nunca escolho nada para mim. Mas eu quero fazer meu trabalho. Você lembra de tudo ou tem coisa que não... Depende. Eu mesmo explico isso lá no Projeção da Consciência. Por exemplo, se você vai fazer uma assistência, se é muito grande, e você às vezes está lastreado, o psicossoma seu está cheio da pesadão, você não vai ter tanta lucidez. Você tem que trabalhar só naquilo para aquilo funcionar direito. Agora, por exemplo, às vezes, depois de um processo desse, eles limpam você do lastro do psicossoma. Você alcança a lucidez e adquire os seus cons extrafísicos maiores. Você aí pode fazer um bordejo, faz uma excursão técnica, científica da projeção e torna a voltar para o corpo. Aquilo já é uma gratificação. Eles estão te dando um bônus. Essa que é a projeção bônus. Aqui geralmente tem facilidade de rememoração. E assim, tem vezes que passa o dia todinho, né? Acordei, às vezes você só vai lembrar às 5 horas da tarde. Devido a um fato. Mas fica o dia todinho com essa sensação. Você fica, mas às vezes você não lembra de nada. E às vezes um fato vai fazer você lembrar tudo de uma vez. Sei, com relação à sua aparência extrafísica, porque com a tertúlia online, né? Então eu sempre fico observando e sempre, eita, o professor Valdo, né? Mas às vezes você está com cabelo grande, eu digo, eu nunca vi o professor Valdo desse de cabelo grande, assim, Às vezes sou eu, mas às vezes não sou eu, né? Sei. Você sabe que há muita transfiguração de psicossoma. Essa transfiguração pode ser de outra e pode ser minha. E no caso, para identificar, no caso, na projeção? A identificar é o seguinte, é você não pensar nisso. Veja o objetivo, o que é que está sendo feito. Esqueça quem é.
Se os amparadores achar que é importante saber, eles são os primeiros a revelar quem é. Sim, outra coisa com relação ao que eu lembrei, né? Estava num certo hospital, né? E a sua pessoa lá, e eu estava perto, assim, e tinha uma senhora com um bócio, assim, no papo, e sei lá, fazendo uma aplicação de energia na senhora, e dizia bem assim, né, olha ali o Bezerra de Menezes, não era isso que você queria ver? Uma coisa bem assim, eu digo, esse nome é conhecido, que eu nunca tinha... Bezerra é do Espiritismo. Aí ele passou assim rápido, passando assim, aí eu observei assim, aí eu queria até saber dessa personalidade, alguma coisa. Essa personalidade está como consciente atualmente. Entende? Ela existe. Que eu achei assim... Agora, ele trabalhava muito, ela chamava o médico dos pobres. Ele fazia muita assistência. Entende? Porque de manhã eu fui lá na internet quem era a pessoa, para ver ele nasceu no Riacho do Sangue. Tem até um filme também. Ele nasceu no Riacho do Sangue, lá no Ceará. Ah, sei. Chama Riacho do Sangue, o lugar. Então, tá certo. Riacho do Sangue. Então, cara. Sovaldo, voltando na questão do perdão, sobre a gente estudar o perdão sob a ótica da evoluciologia, é um processo, né? A gente pode o que você quer dizer com processo? Porque, por exemplo, o perdão, para ele ser efetivo, ele tem... Ela falar em processo, eu preciso sempre saber o que é, né? É o processo do processo do processo? Não, quando eu digo um processo, eu digo em aspecto geral. Ele tem que ter um determinado fluxo, porque, por exemplo... Você quer dizer que ele é um dossiê complexo? É um dossiê complexo. De mais de 2.000 páginas. Porque isso. assim, a questão... O que eu venho entendendo de perdão, no sentido mais racional, mais lá para o para-direito, é de que se você não entende aquela causa enraizada que ocasionou a imaturidade, fica mais difícil você começar a compreender o que você tem que fazer para dar o perdão. Está correto isso ou não? É por aí que começa? Não, isso ainda é superficial. Tá. O perdão real perdoa sem perguntar por quê. Depois se analisa as coisas. Mas é no escuro, então? Não, não é no escuro. Você perdoa tudo que você não tem nada mais que ver com aquilo, você não está reclamando de nada. Mas não fica teórico esse perdão? Não, é prático. Porque as suas energias estão a favor da pessoa. O genocida veio e matou aí alguns milhões de pessoas. Eu perdoo o cara. Como é que eu fico? Ele já vai ter uma energia positiva, porque está todo mundo pensando mal dele. Eu já julguei uma energia positiva para ver se melhora. Então, quer dizer, perdão significa energia evolutiva, positiva, rígida, sadia, proativa, pró-evolução. Então, quer dizer, basta aquela intencionalidade real. Eu nesse momento, quero dizer para vocês, todos vocês, é a minha brincadeira que eu faço há muitos anos, todos vocês estão perdoados até o ano 3000, no dia 31 de dezembro. No dia 1º, que é o dia da fraternidade universal, aí eu vou conversar e fazer uma cariação com vocês. Então, veja, isso é para mostrar que o meu perdão é elástico. Agora, veja, vocês estão perdoados se no ano 2082 vocês fizeram uma besteira, vocês estão perdoados já antes. Esse é que é a coisa mais séria. Então, esse perdão antecipado é terrível. Então, esse perdão, né, dessa energia positiva, pró-evolutiva, ele é um perdão racionalizado? O meu é. O do senhor é? Aqui, eu racionalizo. O que você não está entendendo? É isso que eu quero entender. Não, mas vamos entender. Por exemplo, eu falo que você, qualquer besteira que você fizer comigo, você está perdoada. Agora, você então vai me perguntar, mas isso é teórico? Não, não é teórico. Eu dentro de mim eu sinto isso. Olha minhas energias. Elas são positivas ou são negativas? Você já sabe alguma coisa disso? Eu já sei. Então veja, eu não vou pensar mal de você. Agora, eu falo o ano 3000, que é para dar o processo. E eu daqui a pouco tenho que falar o ano 4000, porque o tempo está passando, já faz muitos anos que eu estou falando. Né? Hoje nós já estamos em 2008. Faz mais de 30 ou 40 anos que eu falo essas coisas. O Instituto é desde que nós começamos. Então, veja, eu acho que daqui a pouco eu tenho que ampliar, porque senão acabou o meu argumento. Meu argumento acabou, diminuiu. Então, a minha dúvida... Então, eu acho que eu tenho que falar até o ano 4000. 4000. É o que eu venho estudando. Não, há de eterno, o povo não entende bem isso.
Tem que falar específico. Eu já tenho experiência disso. Tem que falar, não, até o ano 3000, é muita coisa. Voltando um pouco, né? O que eu venho estudando nessa questão do perdão é aquele perdão que vai levar você a ser uma pessoa mais maxifraterna. Para substituir o quê? Aquele perdão da religião que é xoxo, é uma coisa superficial, para não se chegar naquela coisa da religião do tribunal divino. Então essa é a sequência lógica que eu venho tentando entender. A verdade é que o perdão, ele deve ser eliminado totalmente. A hora que eu falo, vocês estão perdoados até o ano 3000, acabou o perdão. Não há reação minha negativa contra vocês mais. Acabou. Esse negócio de falar em perdão para mim, já era. Mas o povo não entende isso também ainda não, tem que esperar. Tem que aprofundar. Tem que deixar. Se eu faço um perdão antecipado com um século na frente, como é que fica? Num século inclui toda a nossa vida, às vezes até um pedaço da intermissão. Como é que fica? Você está perdoada, tá? Antecipadamente. Tá bom, professor Valdo. Então, ó, põe a mão na sua cabeça para você ver o que você vai fazer comigo, tá? Tá bom. Obrigada. Gente, aqui nós temos. Na questionologia, poderia falar sobre o constrangimento dentro do universo da exemplologia, exemplificando. Eu já exemplifiquei aqui, eu já falei sobre o assunto. Até o momento, não falei? Então, é o problema de você estar constrangido com o problema do seu exemplo, porque a pessoa pode chegar para você e querer elogiar você publicamente. Isso é uma droga. Isso aí não é bom. A gente tem que passar por cima disso aí. Então, o exemplo real, ele é silencioso, e se a pessoa falar qualquer coisa, fala assim, não, mas não foi só eu, o amparador é que indicou isso aí. Acabou. Você tem que arranjar, sim, umas saídas, saltar de banda para liquidar com o assunto. Na questionologia, eu gostaria de saber também por que poderia trazer constrangimento ter um exemplo evolutivo. Mas são duas pessoas falando a mesma coisa. O caso é o seguinte. O constrangimento é a hora, eu vou repetir, vamos ver se a gente esclarece isso mais. É a hora que você recebe um elogio e que os outros aí também começam a fazer. Hoje em dia, eles gostam de bater palma e a pessoa também, né, faz assim, né? É isso? Isso é uma saída, mas olha, é um processo constrangedor. Eu acho, com todas as coisas que a gente tem tudo errado, esse negócio de elogio não dá. Agora, é o que eu vi falando, por exemplo, sobre o enxuga-gelo, o puxa-puxa, essas coisas todas, isso tudo é negativo. Então, o que eu vejo é esse. A gente não deve ver nada que você possa receber agora nessa vida. Deixa para você ver sua ficha depois que você passar para o X. Isso é que é mais importante. Aqui não adianta muito. Esse é o motivo, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas eu na minha vida eu nunca desejei receber nenhum tipo de homenagem. Já quiseram me dar cidadania disso, daquilo, eu nunca fui em lugar nenhum. Um monte de coisa nesse sentido. Eu não vejo mérito nenhum em mim, não. Pelo contrário, isso me ajuda. Eu não entro nessas ondas. Por exemplo, a única coisa na minha vida que tem nisso, eu fui lá, porque era obrigatório, foi o negócio do jubileu meu de odontologia que eu tive que ir, porque, primeiro, eu não tinha experiência disso. Segundo, eu fui secretário da escola durante muitos anos. Eu tinha que ir pelo menos numa dessas reuniões que ficaria ruim. Parecia que eu estava esnobando, estava cuspindo no prato que eu comi, entendeu? Aí é outra coisa. Mas, por exemplo, no exterior e no Brasil já aconteceram muitas coisas, eu tirei o corpo fora de tudo. Ainda agora, recentemente, aconteceu um negócio por aqui, eu também dei conta. E expliquei tudo, falei assim, olha, eu não posso fazer isso, que já são dezenas de casos que aconteceram na minha vida, eu nunca recebi uma coisa. Se algum dia eu fosse receber alguma coisa, vão achar, o Valdo está gaga, está doido, ou aconteceu alguma coisa. E outra coisa, como é que fica a justiça nisso, no processo do direito retroativo? Quer dizer, todo esse povo eu esnobei, e agora eu estou a favor? O que há comigo?
Então, veja, a pessoa entendeu. Tem uma pessoa aqui que estava trazendo um negócio, ela entendeu tudo. Então, isso aí é muito importante em matéria da gente entender os exemplos evolutivos e essa situação toda. Por exemplo, há pessoas que não receberam o prêmio Nobel. E, no entanto, elas foram, vamos dizer, e elas não receberam, nem quiseram saber disso. Algumas tiraram até o corpo fora disso. Outras quiseram levar para a Academia Brasileira de Letras. Eles também não quiseram ir, deram contra. Agora veja, essas pessoas, às vezes, elas estão mais coerentes do que os outros que receberam. São coerentes porque o prêmio Nobel, já deram prêmio Nobel para gente que é guerrilheiro, que já tinha matado um monte de gente. A Academia Brasileira de Letras tem gente lá dentro, ou que já passou por lá, que simplesmente impressionante, né? Está lá dentro. Então, é um negócio de se pensar. Os políticos já entraram lá dentro, político ainda tem lá dentro, como é que é isso? Então, veja, é um processo de coerência pessoal da pessoa que recusa um processo desse. A mesma coisa é o problema do Oscar. Quanta injustiça que já houve em matéria de filme, de ator e de atriz em Hollywood. E eu já encontrei com gente que não recebeu. Você sabe que eu cheguei aí nas parties e festas particulares lá do processo, com gente que já tinha recebido o prêmio Nobel. Isso na década de 60. Eu vi isso em Hollywood, em Beverly Hills, a coisa toda direta em Hollywood. Então, a gente vê como é que é isso. Então, são três coisas que eu vi. A Academia Brasileira de Letras, o Oscar e o Nobel. Desse negócio todo, o mais sério é o Nobel, mas é muito político, tem uma opção de coisa esquisita. Há umas coisas difíceis da gente entender, por exemplo, o Nobel para o Dario Fo. Tem gente que acha isso esquisito, né? No livro agora aí do nosso amigo Saulo Ramos, ele está falando nisso. O livro dele, ele fala do Dario Fo. Receber, como é que é isso? Pela vida dele, a situação dele. Hein? É, mais ou menos já tudo. Mas tem umas coisas estranhas. Agora, o homem, o Dario Fo, tem lá seu valor. Eu mesmo já trouxe em tertúlia, já falei sobre ele, livro dele, etc. Tal. Mas é uma coisa. De modo que essas três coisas, vocês pensam nisso e olhem o que é condecoração, homenagem, galardão, esse processo todo. O ideal é a gente ficar livre disso. Eu, por exemplo, me sinto muito bem do jeito que eu estou. Quero saber nada disso. Queria te perguntar, então, assim, todo autoelogia, a pessoa que se elogia muito, é uma condição de cabotinismo, então? Quase sempre, mas todo mundo sabe, isso aí é a maior prova. Cabotinismo é o autoelogio. Sempre... Agora, ó, tem coisa pior do que o autoelogio. É a hora, por exemplo, que um cara igual, por exemplo, aquele camarada lá da Índia, que permite que todo mundo o adore como se ele fosse um Deus vivo. O nome dele é Sai Baba. Nesse caso, né? A gurulatria. Isso é muito pior. É. Como é que é? Isso ainda é mais brabo ainda. É uma coisa para se estudar, né? Agora, gente, eu acho que já está na hora nossa aqui, não está? Eu quero dizer mais uma vez para vocês que no domingo é o efeito do estado vibracional. E hoje nós temos 17 verbetes para a seleção. Eu queria saber se alguém fez mais alguma revisão aí. Qualquer coisa vocês passam para a Rosa para mim. E muitas graças a todos e a todas. Vamos lá então, gente. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Melhorou? Então tá. Então vamos lá, gente. Verbetes novos. Intempestividade, lei da proexis, máximo da consciência, melim, objeto ajustado, pseudo-bem, trabalho antilucano. Verbetes antigos. Curiosologia, década, incivilidade,
localização, operação, prerrogativa, primo-ponente, referência, taxologia da segurança, usabilidade. Pode falar já? Bem, gente, queria falar com vocês sobre a dinâmica da escrita da Uniescom, que vai começar domingo, de 9 às 11h30, na nossa sala lá no Tertuliário. São 15 vagas e é R$50 por mês. Em que essa dinâmica ajuda a pessoa? Ajuda a pessoa a desenvolver disciplina e concentração para colocar mais energia, mais foco na elaboração do livro pessoal. Nós, essa semana, tivemos um depoimento bastante satisfatório de um dos participantes de uma dessas dinâmicas, e que a pessoa, apenas na dinâmica e em alguns cursos de escrita, ela conseguiu escrever toda a parte básica dos capítulos do livro dela. Então, o que a gente observa é que o holopensene da dinâmica, ele ajuda a pessoa a se estruturar pensenicamente e ela conseguir organizar melhor a vida dela para conseguir escrever o livro. Tá bom? Então, é domingo, de 9 às 11h30, na sala da Uniescom, no Discernimento. Obrigada. Ganhou lei da Proexis, com 27 votos. Para amanhã, a tertúlia. Está popular a loja. A tertúlia vai ser aqui embaixo amanhã, né? A tertúlia aqui embaixo, amanhã às 12h30, boa tarde.